Antes de passar primeiro para o Francisco, depois se mais alguém da CES, a doutora Alexandra, antes, Chicão, eu só queria fazer um pequeno esclarecimento, né? Primeiro, quando nós pensamos em realizar esse evento em forma de seminário, era realmente para que a gente pudesse dar visibilidade daquilo que já vem sendo discutido no âmbito interno do consórcio, né, das câmaras técnicas, e eles pudessem trazer aqui um apanhado do que já evoluiu e aquilo que está sendo apresentado. Então, no primeiro momento, era assim, da publicidade é isso. A partir disso, a gente dá densidade, né, fazer com que essa proposta ganhe força, corpo, a partir de ações que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Uma delas, a gente discutiu praticamente a partir de ontem, anteontem, que era tirar o manifesto. E aí eu queria agradecer, porque eu falei com o Chico muito rapidamente, em menos de 24 horas, ele produziu esse texto, né, porque eu falei, Chico, tenta botar tudo aquilo que já foi discutido e tal, para dizer aquilo que a gente vai defender lá. Então, realmente, esse documento ele foi feito num esforço, assim, agilidade do Francisco, porque ele detém todas as informações, ele está envolvido em todas as reuniões, encontros, e tem essa memória histórica anterior, que muitos de nós não têm, né, desde o início da discussão aí da outorga do sistema Cantareira, e a gente viu com a paixão que ele fala, né, com o envolvimento, interesses que ele tem. A ideia de apresentar esse manifesto era assim, ainda que numa leitura rápida, mesmo que não abrangesse, eu não conseguisse contemplar todos os anseios, e vontades e desejos de todos, mas que minimamente conseguisse sintetizar o que precisa ser feito na discussão da renovação da outorga e minimamente aquilo que a gente precisa garantir. Numa leitura rápida, a gente vê que aí estão contemplados muito do que a doutora Alexandra falou, muito do que o professor Zulfo falou, muito do que o Zé Nunes falou, e muito até de alguém contemplou, né? A gente procurou sintetizar nesse documento. É claro que ele ainda vai receber algumas sugestões, essa proposta de supressão desse parágrafo, já que as agências reguladoras hoje não têm esse papel todo, eu também considero, a gente pode suprimir. Mas a ideia, até pela fala do Alexandre, primeiro ele tenta contextualizar, falando um pouco das ocorrências passadas e colocou alguns considerandos, né? Considerando uma série de situações. O foco urgente é discutir a renovação da outorga, que está aí atrás da porta, num prazo exíguo, não sei se a gente vai conseguir ter audiências públicas, então o objetivo principal era assim, nos preparar para a renovação da outorga. Só que não basta discutir o quanto de água vai para São Paulo e quanto vem para o Cantareira. A renovação do sistema Cantareira basicamente é isso, da outorga, perdão. No documento, tenta falar de outras ações que são importantes. O prefeito Reinaldo Nogueira deu exemplo do que ele fez no município dele. E o documento, de certa forma, busca falar isso, construir reservatórios municipais é importante. Nem todos os municípios, como Indaiatuba, conseguem ter essa capacidade de investimento e fazer isso. É importante que o governo estadual, federal, pense em formas de auxiliar os municípios para executarem ações e medidas de infraestrutura que são necessárias. São várias que o documento trata e o Chicão, a gente pode até lê-las rapidamente aí. Quando fala o prefeito Reinaldo Nogueira, falou que no município dele ele tem uma legislação que para novos empreendimentos, ele cobra uma taxa dos empreendedores visando garantir que a futura demanda de água daqueles empreendimentos, de alguma forma, sejam compensadas através de investimento para produzir reservatórios, mesmo de água tratada, ao invés de fazer o... Então, no documento, quando fala isso dessas taxas para... É um pouco nessa linha. A gente precisa criar mecanismos também de próprio sistema de desenvolvimento e se financiando, né? Então, eu vejo que muito do que é dito, na minha ótica, está parcialmente contemplado pelo documento, ainda que não seja um documento. O que aconteceu, e aí talvez o Reinaldo possa esclarecer, é que de ontem para hoje surgiu uma novidade, que é essa reunião para a qual o consórcio, o PCJ, foi chamada para participar da Secretaria de Estadual de Recursos Hídricos amanhã. Na verdade, quando nós pensamos tudo isso, não havia essa agenda já definida.
E aí a gente falou, puxa, então vamos aproveitar para dar um documento, para dar força até na fala, no posicionamento do PCJ, através do nosso presidente Reinaldo Nogueira, junto ao secretário estadual de Recursos Hídricos. Talvez ele, como o Chico falou, ele venha até oferecer algumas coisas para nós. Eu só faço isso, assim, em respeito a todos, em algumas manifestações, que a gente procurou agir, primeiro, de uma forma totalmente, de total transparência, garantindo mais uma vez a oportunidade da sociedade, dos cidadãos, das entidades, organizações, acompanharem e conseguirem fazer uma leitura de como é que está esse processo no âmbito do PCJ, com vistas ao enfrentamento desse desafio que é a renovação da outorga, que pode até não acontecer até 31 de outubro. Então, feito esse esclarecimento, eu gostaria de passar a palavra para o Francisco, que tem algumas informações que pediram para ele pudesse esclarecer, que ele pudesse fazer. Obrigado. Obrigado, Cínio, obrigado a todos. Eu gostaria de esclarecer que não estão numeradas, mas aqui seria a página 7, que é a penúltima parte, onde diz assim: ratificar a proposta dos comitês PCJ pertinente da renovação do outorga do sistema Cantareira, considerando. Então, essas propostas que estão aqui, elas estão sendo discutidas desde 2012 aqui na região. O próprio consórcio realizou mais de 6 audiências públicas, né, talk shows, e isso foi discutido nas câmaras técnicas dos comitês de bacias e foi recentemente fechado em Jundiaí, não é isso? Em Jundiaí, numa reunião plenária do comitê de bacias, foi fechada. Então, desde 2012, que essas propostas aqui estão sendo discutidas. O documento que nós fizemos aqui de maneira geral, eu vou esclarecer algumas dúvidas que a colega teve, mas começando sobre a reunião. A reunião de amanhã é uma reunião interna da Secretaria dos Recursos Hídricos. O secretário vai chamar lá o superintendente do DE, o seu staff, e resolveu chamar algumas pessoas, né, envolvidas com o comitê do APT, o comitê do PCJ, e o consórcio do PCJ, por ser sempre uma parceira do Estado e dos comitês, vai estar presente. É uma reunião tipo assim, a criticidade é tão grande que antes de tomar qualquer decisão, vai fazer ali em Piracicaba, chama Toró de Parpite, né? É um brainstorm, né? Para ter ideias. Quer dizer, a reunião é fechada sim, é uma reunião fechada, porque é uma reunião interna do secretário. E ele convidou algumas pessoas para trocar umas ideias. Respondendo, o reservatório do Rio Piraí, muitas pessoas desconhecem, mas a cidade de Salto já passou muita sede, tá? E tem um reservatório já no Ribeirão Piraí muito pequeno, que é insuficiente ainda para o abastecimento de sal. Esse reservatório captou 50 milhões de reais junto ao PAC, o PAC, do Ministério das Cidades. Já está concluindo o projeto executivo. E quando nós mencionamos a região do aeroporto de Viracopos, é que, embora as pessoas não saibam, com a duplicação do aeroporto de Viracopos, houve um acréscimo de crescimento, sim, na região. Isso, várias pesquisas já demonstraram. E Salto, que já tinha sede, esse reservatório vai matar a sede de Salto, de certa forma, e atender a demandas futuras. Tanto é que esse pedido deve ter sido feito no PAC há mais de 5 ou 6 anos. Não é nada novo. Já, o projeto executivo já está sendo passando por ele aqui, tá? O esgoto do aeroporto. Nós, quando fazemos o plano de bacias, né? Eu participei desde o primeiro plano de bacias do PCJ de 94, a gente prevê os investimentos para se atingir metas, tipo, quando que eu vou atingir 60% de tratamento de esgoto, quando eu vou conseguir reduzir o índice de perdas para 20%, que é um índice considerado internacionalmente bom, né? E esses números que nós estamos falando de 5 mil hidrômetros por ano para os 75 municípios da bacia, foram extraídos desses investimentos previstos no plano de bacias, que também levaram 6 anos para serem elaborados e tiveram inúmeras audiências públicas. Então esses números aqui são extraídos de documentos aprovados democraticamente. E a pergunta que ela disse sobre o número de hidrômetros que existe, o número de hidrômetros que existe na região hidrográfica do Piracicaba e Jundiaí é em torno de 1 milhão de hidrômetros. 5 mil por ano é porque a cada 5 anos os hidrômetros perdem a vida útil.
e ele passa a proferir leituras equivocadas. Então, isso faz parte de uma meta dos planos de bacias. Você não consegue trocar esse 1 milhão de hidrómetros no ano, não tem dinheiro para isso. Então, são metas ao longo de anos. Né? Respondendo também, 5 quilômetros de rede por ano para cada um dos 75 municípios também são metas do plano de bacias. A Sanasa, que vamos dizer assim, tem um planejamento, a Sanasa substitui anualmente bem mais que isso. Quanto que a Sanasa substitui, Paulo? A meta agora é 140. Esse ano 40, estamos 70 e temos como meta 170. Então a Sanasa já substituiu 40 km por ano e tem meta de 170. Por quê? Porque a Sanasa tem aporte financeiro. Esses recursos de 5 km por ano por município foi uma solicitação que nós encaminhamos com o presidente Reinaldo Nogueira para o Ministério das Cidades, recentemente, pessoalmente para o Kassab, agora aqui na Bacia. Então, na realidade, isso tudo não é números inventados, fazem parte de plano de bacias, onde universidades, técnicos e ONGs participaram. Eu concordo que nós aglutinamos tudo isso num único documento e despejamos na mesa dos senhores. Eu concordo que fica de difícil compreensão, mas eu entendo assim. Esse documento pode ser considerado como uma minuta. O Reinaldo Nogueira pode, inclusive, entregar amanhã como uma minuta. E o e-mail do consórcio agua@agua.org.br fica aberto para receber contribuições. E nós vamos construindo melhor esse documento. Só que eu peço o seguinte: abram também no próprio site do consórcio as propostas dos comitês PCJ para a renovação do outorga, porque tem coisas que já foram democraticamente construídas. Né? Quase tudo que está aqui ou faz parte do plano de bacias ou faz parte da proposta do comitê para a renovação do outorga. Ninguém inventou números aqui. E deixa eu ver outra dúvida. Número de quilômetros, 5 quilômetros, reservatório de Piraí, já respondi. Eu acho que das perguntas formuladas de maneira geral que competiam ao consórcio, nós respondemos. Então, é isso. Essa proposta, eu entendo como uma minuta, não consigo, pode ser considerada uma minuta. Fica aberta ou no site, no e-mail da Câmara também, né? Que a Câmara está coordenando. Recebemos as propostas e vamos fazer esse documento ficar mais suculento. Né? Porque, na realidade, esse documento nada mais é do que a extração de documentos que já existem dentro dos comitês PCJ. Obrigado, Francisco. Doutor Alexandre.